Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo para a primeira participação no quadro previdenciário aqui no Jornal Cidade Notícia a advogada especialista no assunto, Marcela França. Ela que vem conversar com os nossos telespectadores sobre as novas regras de aposentadoria neste ano de 2025. Você tira suas dúvidas a partir de agora. Doutora Marcela França, prazer em recebê-la novamente. Desejo um feliz 2025, essa parceria renovada comigo e também com os nossos telespectadores. E agora nós vamos começar o ano já falando dessas mudanças, dessas novas regras em 2025, não é isso? Sim, Fábio, é uma alegria estar aqui novamente, mais um ano construindo essa história com o Grupo Cidade, com a equipe, com os telespectadores, com você. É uma alegria muito grande. 2025, tomara que seja um ano de muita saúde, de muita paz, prosperidade para todos nós. Esse assunto tem deixado muitas pessoas preocupadas, pensando que mudou muita coisa, mas já estava previsto desde a reforma da Previdência lá em 2019. Então eu te pergunto, doutora Marcela, qual a idade mínima para homens e mulheres solicitarem a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo com a reforma da Previdência e com as regras de pedágio e outras regras que foram disponibilizadas na reforma da Previdência, numa delas você tem uma idade mínima. Então, a mulher para aposentar por tempo de contribuição, 59 anos, e o homem, 64 anos. Em 2024, eram 56 anos e meio para a mulher e 63 anos e 6 meses para o homem. Então, houve um acréscimo de 6 meses com a mudança de 2024 para 2025. Agora, com relação ao tempo de contribuição, para homens e para mulheres aposentarem nesse ano, qual que é o tempo de contribuição? Alterou muito, doutor? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, sem falar em pedágio, ela continua sendo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem, sem alteração. Então vamos lá, até eu fiquei com dúvida, o que seriam essas regras de pedágio? Elas continuam existindo nesse ano de 2025 e o que é? Continuam existindo, nós temos duas regras de pedágio, de 50% e de 100%. E você poderia mencionar para nós então, para os nossos telespectadores, quais seriam essas regras, a de 50% e de 100%, como que funciona? Sim, a regra de 50%, ela não exige uma idade mínima. A pessoa tinha um tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019. Aquele tempo que ela faltava para ela aposentar, ela vai ter que contribuir aquele tempo mais 50%, ou seja, metade daquele tempo. Vou dar um exemplo. Pensa num trabalhador que estava com 33 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, se ele estava com 33, ele precisa de 35 para aposentar. Faltavam 2 anos. Essa regra dos 50%, ele ia ter que trabalhar esses 2 anos, fechando 35 anos, mais um ano que é 50% desse tempo. Ou seja, ele iria aposentar normalmente com 36 anos de contribuição e sem idade mínima. E com relação a de 100%, como que funciona nesse ano? A regra de 100%, o próprio nome já fala. Sim. Vou dar um exemplo também. Quando uma pessoa estava para aposentar, vamos pensar numa segurada com 28 anos de contribuição, a mulher precisa de 30 para aposentar. Faltavam 2 anos, ela estava com 28, precisava de 30. Então, se é 100%, ela ia ter que contribuir mais 2 anos, ou seja, de 28, ela vai para 32 anos de contribuição. Só que a regra de 100%, ela é melhor porque pode beneficiar no valor do benefício. Porém, são 2 requisitos: o tempo de contribuição e a idade. A idade mínima para a mulher é de 57 anos e de homem é de 60 anos. Além dessa regra de idade, de 50%, de 100%, tem a regra também de pontos. O pessoal acaba confundindo, né? Eu gostaria que você explicasse sobre essa regra. O que as pessoas mais confundem sobre a regra de pontos é o tempo de contribuição. Então, vou explicar para vocês. O tempo de contribuição para a aposentadoria por pontos da mulher continua exigindo 30 anos de contribuição. Então, são 30 anos de contribuição mais a idade, que tem que somar 92 pontos em 2025. E para o homem vão ser 35 anos de contribuição, mais a idade, somando 102 pontos em 2025. Agora, doutora Marcela, como o segurado que está nos assistindo agora pode receber 100% da aposentadoria? É um sonho, né? Todo mundo. Até eu gostaria. Aliás, eu te peço isso todo dia, né? Pede mesmo. Então, para aposentar com 100%, o ideal é fazer um planejamento de aposentadoria. Inclusive, eu queria até comentar uma coisa que eu estava lembrando. A mulher, quando ela vai engravidar, hoje, com a modernidade, ela consegue se organizar
para poder engravidar. A mulher ela pode fazer um planejamento para receber um salário maternidade. Ela pode fazer esse planejamento para aumentar o valor do benefício dela. Se ela trabalhar em empresa, inclusive, ela pode receber por até 6 meses o salário maternidade. No caso de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, vai ficar afastada por 4 meses, sabe que a cirurgia extensa também pode fazer um planejamento previdenciário para o período desse afastamento receber um valor maior de benefício também. Mas, para receber um valor mais alto, o ideal é fazer um planejamento de aposentadoria, planejamento de benefício. Quando que uma pessoa pode aposentar um valor melhor? Dependendo do valor que ela contribui, se o homem contribuir por no mínimo 40 anos e a mulher por no mínimo 35, não tem nenhum fator que vai influenciar. Então, esse benefício, suponhamos que ele receba R$4.000, provavelmente ele vai aposentar com 40 anos, de contribuição com R$4.000. A mesma coisa para a mulher com 35 anos. Tem que estudar, eu estou falando assim, de uma forma geral. Doutora Marcela, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje, complicou mais nesse ano de 2025 para as pessoas se aposentarem? Muitas pessoas estão me perguntando isso. Uhum. O que acontece, Fábio? Eu estava até conversando com uma cliente lá no escritório, ela me fez essa mesma pergunta. Doutora, está muito difícil. Olha, difícil não está, porque as pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo mais qualidade de vida. Então, claramente, vai aumentar a idade, daqui a pouco talvez aumente o tempo de contribuição. É a ordem natural da Previdência de um país que está crescendo. O que está muito difícil é, por exemplo, em alguns governos, quem recebia o BPC-Loas poderia receber um incentivo do governo e poderia trabalhar de carteira assinada. No atual governo, se ele recebe um benefício do governo, ele não pode trabalhar de carteira assinada. Então, isso é muito ruim, porque cai a renda da família, que normalmente é de baixa renda. E os benefícios também por incapacidade, como no último programa, foi no último programa, eu expliquei que o tempo de afastamento de quem é contribuinte individual, de quem é autônomo, vai reduzir. Tinham benefícios que a pessoa já fazia perícia, ficava 60, 90 dias afastados. Agora, obrigatoriamente, começa com 30 dias, a não ser que seja um caso muito grave. Então, ficou mais difícil dessa forma. E qual que é a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores que vão aposentar nesse ano de 2025, além de contar com você? Fábio, uma questão muito séria que me fez pensar nessa situação foi o simulador do INSS, como ele engana. Não pode confiar no simulador do INSS. Posso contar um caso? Nós falamos sobre isso aqui, né, nos programas anteriores, né, que é muito complicado, até por questão do valor a receber, né, doutora? Exatamente. Posso contar esse caso? Sim, claro. Então, é de um cliente do escritório, ele me procurou essa semana, ele começou a contribuir em 2001. Agora, em 2020, no final de 2024, ele começou com quadro clínico e ele preenche todos os requisitos para aposentar por invalidez. Alguém da família dele, lá, um contador, se eu não me engano, fez o pedido confiando no simulador do INSS. O que aconteceu? Fez o pedido e o benefício foi negado. Ele me procurou, doutor, meu benefício foi negado e ele tem problema de locomoção. Quando eu fui olhar, o INSS não tem um período contributivo dele, um período de 2001 até 2004. A invalidez dele se deu no meio desse tempo, ou seja, ele começou a adoecer nesse meio. Então, ele não tinha qualidade segurada, não estava contribuindo para o INSS. É um primeiro momento, né? Quando ele me procurou, que eu fui conversar com ele, fui buscar a documentação, o INSS não tinha essas informações. Mas ele tinha qualidade segurada. Então, agora que ele me procurou, eu vou fazer da forma correta. Não pode confiar no simulador da INSS. É a primeira mensagem da primeira entrevista de 2025. Sempre procure uma advogada, um advogado especialista no direito previdenciário para poder te auxiliar, para fazer os cálculos direitinho, a documentação certinha. Se estiver faltando algo, dá para corrigir, dá para poder entrar também com recurso, né, na justiça, né, doutora? Exatamente. Não confie no simulador do INSS, porque as coisas realmente estão complicando mais, mas com um advogado especialista dá para resolver tudo, né? Sim, Fábio, inclusive foi noticiado nessa semana que 800 mil benefícios por incapacidade serão revistos agora no ano de 2025. Então, quem é aposentado por invalidez, quem está recebendo auxílio-doença, vai ter o benefício revisado. Doutora, foi um prazer recebê-la nessa primeira participação de 2025. Eu te aguardo daqui 15 dias. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a quem está em casa e quem vai nos assistir depois.